Olá! Você entrou no Estoicismo Virtuoso. Seja muito bem-vindo. Este conteúdo não foi feito para agradar. Foi feito para despertar. Se algo aqui apertou seu peito, não é medo. É consciência batendo à porta. Retome o controle da sua vida e reaja. Escuta-me, discípulo distraído, não como amigo, não como consolo, mas como quem avisa antes do colapso. A mente humana não é conquistada pela força. Ela é tomada pela emoção descontrolada. Nenhum tirano começa com correntes. Ele começa com sentimentos. Epiteto, que nasceu escravo antes de se tornar livre, já sabia disso. Ele dizia sem rodeios: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Tradução crua: o mundo não te domina, tua reação sim. E é aí que começa a escravidão. O homem que não governa suas emoções entrega o trono da própria mente a qualquer evento externo. Uma palavra atravessada, uma rejeição, uma perda, um desejo não satisfeito. Pronto, o inimigo já entrou. Tu achas que estás sentindo, na verdade estás sendo usado. Sêneca foi ainda mais direto, quase cruel. Ele escreveu que a ira é uma breve loucura. Breve, mas suficiente para destruir uma vida inteira. A ira faz o homem agir como um animal ferido. O medo o transforma em servo. O desejo o coloca de joelhos. Observa o mundo ao teu redor. Nada mudou desde Roma. As massas ainda são guiadas pelo medo. O consumo ainda é movido pela ansiedade. A validação ainda é a droga mais vendida. Marco Aurélio, imperador do maior império do mundo, escrevia para si mesmo como quem luta contra um inimigo interno. Ele registrou: tens poder sobre a tua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrarás força. Agora olha para ti. Reages a tudo, opina sobre tudo, te ofendes por nada, te excitas com migalhas. Isso não é viver. Isso é estar disponível para ser manipulado. Toda emoção descontrolada é uma porta aberta, e o mundo moderno sabe disso. Quando te fazem sentir demais, pensas de menos. Quando estás dominado pela raiva, aceita qualquer narrativa. Quando estás dominado pelo medo, obedece sem questionar. Quando estás dominado pelo desejo, compras, clicas, segue, implora. Epiteto ensinava a seus discípulos a separarem o que está sob controle do que não está. Parece simples? Não é. Porque o homem comum quer controlar o mundo, mas odeia a ideia de controlar a si mesmo. E aqui está a verdade que poucos engolem. Quem não suporta a disciplina interna sempre chamará a própria fraqueza de sensibilidade. Sêneca alertava que sofrer por antecipação é sofrer duas vezes. Mas o homem emocional sofre ele revive, ele rumina, ele dramatiza. E quanto mais ele sente, menos ele governa. Discípulo, entenda isso agora, antes que a vida te ensine com dor. Emoção sem governo vira sentença. O estoico não mata o sentimento, ele o coloca em seu devido lugar. A mente é um império, e tu estás permitindo motins diários. Marco Aurélio escrevia como um general cansado: rejeite a impressão, segure o impulso, extingua o desejo. Não por frieza, mas por sobrevivência. Porque quem vive à mercê das emoções vive sempre reagindo, nunca escolhendo. E quem só reage, nunca lidera nem a própria vida. O mundo respeita quem é previsível emocionalmente? Não, ele explora. Você foi treinado a sentir muito e pensar pouco, a desabafar em vez de dominar, a expor em vez de silenciar, a procurar validação em vez de virtude. Os antigos chamavam isso de fraqueza moral, hoje chamam de autenticidade. Não se engane, autocontrole não é repressão, é soberania. O homem que domina a si mesmo não precisa gritar, não precisa provar, não precisa reagir. Ele observa, ele escolhe, ele age.
Epicteto dizia que se queres ser invencível, não entre em batalhas que não dependem de ti. E a maior dessas batalhas é emocional. Discípulo, se há algo que deves temer, não é a perda, nem o abandono, nem a morte. É perder o governo da tua mente. Porque quando isso acontece, qualquer um pode te conduzir, qualquer ideia pode te possuir, qualquer emoção pode te arrastar. E aí, mesmo livre por fora, estarás acorrentado por dentro. O estoico não pede que ignore a dor. Ele te exige algo maior, não se ajoelhar diante dela. Controle a emoção ou ela controlará seu destino. Essa é a lei antiga, dura, silenciosa e imutável. E agora que sabes, não há desculpa para continuar escravo. Acorda! Agora eu paro de avisar e começo a confrontar, porque quem ainda está confortável ouvindo isso já perdeu tempo demais. Tu não é fraco por sentir. Tu és fraco por obedecer ao que sente. E não adianta torcer o rosto. Os antigos já te julgaram antes de mim. Epicteto foi um escravo, acorrentado, açoitado, humilhado. Mesmo assim, escreveu algo que destrói tua desculpa em uma linha. Ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. Agora me responde em silêncio, porque a verdade não gosta de plateia. Tu és senhor de ti ou refém do teu humor? Porque quem acorda dependendo do próprio estado emocional já começa o dia derrotado. Quem decide agir só quando está bem entregou o leme da vida ao acaso. Isso não é sensibilidade, isso é indisciplina disfarçada de identidade. Sêneca chamava esse comportamento de degeneração da alma. Ele dizia que o homem que não suporta desconforto cria inimigos imaginários e sofre antes da hora. Traduzindo para a linguagem nua, tu sofre porque és mole. Sim, mole. Mole para sustentar silêncio, mole para suportar frustração, mole para dizer não quando o desejo grita, mole para ficar firme quando ninguém valida. E o mundo ama gente mole, porque gente mole reage, gente mole compra narrativas, gente mole se ofende fácil, gente mole é previsível, e previsibilidade é ouro para quem quer te controlar. Marco Aurélio escreveu isso governando o império e não chorando em rede social. Se fores perturbado por algo externo, não é isso que te aflige, mas o teu julgamento sobre isso. Ou seja, o problema não te atacou, tu te rendeste. Cada vez que tu dizes não consigo evitar, estás assinando um atestado de submissão mental. Cada vez que justificas tua explosão emocional, estás treinando teu cérebro a repetir o padrão e depois perguntas por que tua vida não avança. Discípulo, presta atenção nesta verdade antiga e cruel. Emoção não governada cria ciclos, não progresso. Tu repete, tu tropeça, tu promete mudar e volta para o mesmo buraco emocional. Não por falta de conhecimento, mas por falta de vontade de se endurecer. O estoico nunca foi sobre conforto, foi sobre coluna ereta em meio ao caos. Os antigos não tinham tempo para mimimi interno. Eles enterravam filhos, perdiam guerras, viam cidades queimarem e ainda assim perguntavam: o que depende de mim agora? E tu? Quebras por uma opinião, desaba por uma rejeição, te revolta por não ser escolhido. Isso não é tragédia, isso é ego ferido. Epicteto dizia que o homem que busca aprovação externa entrega sua paz ao primeiro estranho que cruza seu caminho. E tu entregas todo dia. Para o chefe, para parceiro, para audiência invisível. Depois reclamas que se sente vazio. Claro, um homem emocionalmente indisciplinado nunca está inteiro. Ele está sempre vazando energia. Agora escuta com atenção máxima, porque isso é o núcleo da surra. Ou você passa a dominar suas emoções, ou passará a vida explicando seus recassos por causa delas. Não existe terceira opção. O estoico não pergunta como me sinto, ele pergunta o que precisa ser feito. Sentimento vem depois. Às vezes nem vem, e quando vier, não manda.
Se tu esperas motivação, já perdeste. Se precisa estar bem para agir, já estás atrasado. Se depende de aplauso, já estás vendido. O homem forte não é o que não sente, é o que sente e não se curva. Marco Aurélio escreveu isso para si mesmo, como um tapa diário. Haja corretamente, o resto é irrelevante. Simples, brutal e libertador. Discípulo, se isso está te incomodando, ótimo, é sinal de que ainda há algo vivo aí dentro. Agora decide, ou tu continua reagindo como uma criança emocional em corpo adulto, ou assume o fardo que os antigos chamavam de virtude, domínio próprio. Ninguém virá te salvar da tua própria mente. Ninguém vai segurar tua mão quando a emoção gritar. Ninguém vai sentir por ti e vencer por ti. Ou tu governas ou serás governado. E o mundo não tem piedade de quem abdica do próprio trono. Endureça, silencie.